Vamos lá, vamos que vamos. Ok, vamos analisar hoje 3 brachot. Essas 3 brachot a gente vai analisar, mas de qualquer jeito tem partes dela que é difícil da gente entender, porque realmente a gente fala ela todos os dias, qual que é o sentido, e realmente os comentaristas sobre o Sidur, eles cada um dá sua opinião, porque a maneira que a gente fala essas brachot, qual é o motivo da gente falar elas diariamente, que são as 3 brachot, Shelo Asani Goi, que Deus não me fez um gentil, Shelo Asani Avet, que Deus não me fez um servo, e Shelo Asani Isha, que não me fez mulher. Então essa é a brachá difícil sempre, a gente já dei vários shurim a respeito. Então, vamos tentar entender, e eu acho que é importante a gente saber, primeira coisa, que isso vem dos sábios, foi escrito com profecia, e o nosso papel é tentar entender e aceitar aquilo que a gente não entende. Mas, antes da gente começar a explicação, para que não pareça que a gente está dando desculpas ou querendo justificar, etc., vamos entender alguns conceitos essenciais da Torá. Primeira coisa, todo ser humano foi criado à imagem de Hashem, à imagem de Deus. Então, se você lê em alguma coisa da Torá falando mal de determinadas pessoas, nunca se refere às pessoas, e sim ao comportamento delas, certo? A gente pode julgar as atitudes de alguém, mas não a própria pessoa. Está escrito, inclusive, que o Hillel, o sábio Hillel, ele fala que você tem que aproximar a todos, ele chama a todas as criaturas. Por que ele fala criaturas? Poderia falar aproxime todos os seres humanos. Tem gente que nem ser humano você pode chamar ele. A única virtude dele é que ele foi criado por Deus. O que diz a ele mesmo, ele tem talvez 0 méritos. Então o Hillel, ele falou, mesmo aquela pessoa que é apenas uma criatura de Deus, era a única virtude que ele tem, é que Deus criou ele, você também tem que aproximar aquela pessoa. Então, o que isso significa? Que todos foram criados à imagem de Hashem. E o que a gente pode julgar, eventualmente, é as atitudes da pessoa. Que, na verdade, nem cabe a nós julgar os outros. Cabe, eventualmente, a gente condenar certas atitudes para a gente não fazer igual, tomar as atitudes, etc. E, então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, Hashem na Torá, quando ele fala sobre o homem e a mulher, Hashem fala que ele criou ambos a sua imagem. E não só isso, ele só chamou o Adam com o nome de Adam quando ele fez para ele a sua esposa. O homem sem a sua mulher, que era a sua segunda metade, então ele não era completo. Então, de forma nenhuma, o judaísmo condena ou menospreza a mulher. Então, isso é muito importante. Bom dia. Bom dia. E essa brachá, quando a gente está falando dessas 3 brachot, elas vão juntas, porque elas são muito parecidas, o texto delas, que não me fez, Shelo Asani Goi, Shelo Asani Isha, Shelo Asani Avet, Shelo Asani Isha, elas caminham juntos, porque elas 3 têm um único objetivo. E o objetivo dessas brachot é agradecer a vantagem que o homem judeu livre tem em relação ao seu cumprimento nas ordens das mitzvot. E essas 3 mitzvot, essas 3 categorias, um não-judeu, um servo e uma mulher, eles representam 3 formas diferentes de que o homem tem a vantagem sobre cada uma delas. Poderia dizer apenas, que bom que você me fez um homem, obrigado que você me fez um judeu, obrigado que você me fez um livre. Não, você está agradecendo que não me fez cada um desses. Por quê? Se você falasse que você me fez um homem judeu, você já está incluindo tudo. Não, você separa, destaca 3 brachot e agradecendo para cada uma delas, porque elas estão se referindo a 3 formas diferentes, 3 níveis diferentes de obrigatoriedade em relação às mitzvot, e sobre isso a gente agradece falando, uau, que bom que você não me fez assim, uau, que bom que você não me fez ainda assim, que bom que você não fez ainda assim. Eu vou explicar o que significa ela, e é sobre isso que se refere essas brachot. Agora temos silêncio. Ok. Então, primeira coisa, nós temos 613 mitzvot. O não-judeu ele tem 7 mitzvot. Tá certo? Mas mesmo as 7 mitzvot que o não-judeu tem, é diferente
de como o não-judeu cumpre o não matar, o não roubar, respeitar os animais, respeitar as leis do casamento, acreditar num Deus só, é diferente do nível de obrigatoriedade de um não-judeu do que um judeu. Ou seja, não é apenas uma diferença em quantidade de mitzvot, que eles têm 7, nós temos 613, e sim na qualidade dessas mitzvot. Então, primeira coisa, a nível simples, eu agradeço, obrigado por não me ter feito um gentil, ou seja, você me deu a oportunidade de fazer mais mitzvot. Isso já é um agradecimento. E o que tem esse agradecimento? Vai dizer, bom, o que é melhor, ter mais regras na vida ou menos regras na vida? Tá certo? A gente tem uma frase que a gente diz constantemente, que é a Mishnah, que a gente termina o Pirkei Avot, que a gente fala, Rabbi Hanania ben Akash Omer, ele fala, o Rabbi Hanania, ele diz que Deus ele quis dar méritos ao povo judeu. Por isso, ele deu mitzvot em abundância. Para onde você virar, tem mitzvot. Peraí, se você faz todas as mitzvot, tudo bem, aí você saiu no lucro. Se você não faz as mitzvot, então você tem maior número de infrações. Então, será que esse é um mérito? Então, você está agradecendo, obrigado por você ter me dado mais mitzvot. Talvez seria melhor não. Certo? E aqui vem a ideia justamente da gente agradecer todos os dias, como a gente vem falando em relação a todas essas brachot. Essas brachot não são apenas de nós para Deus. Oh, obrigado, Deus, que eu estou vivo. É, na verdade, cada uma dessas brachot, como toda tefilá, nos traz uma obrigação. Quando a gente lê essa brachá, além de louvar a Deus, a gente está lembrando quem somos nós e qual é a nossa obrigação. Então, ao invés de eu agradecer a Deus, obrigado, Deus, queria ter uma vida livre, queria ser livre. Não, a gente agradece a Deus obrigado por eu ter várias obrigações. E isso vai me fazer meditar todo dia. Será que realmente estou feliz? Talvez seria melhor eu ter nascido alguém com menos obrigações. Tem uma passagem famosa, chegou um jovem rapaz da Yeshiva para um palestrante famoso em Israel, um rabino, Rabino Shvadron, né, já falecido, famoso, e ele começou a chorar, Rabino, eu não entendo porque Deus não me fez um animal. Fez um animal, a vida dele é mais fácil, sem obrigações, a vida é mais fácil. Eu queria ser um animal, e começou a chorar. A Rabino vira para ele e fala, não se preocupa, Deus já te fez um animal, fica tranquilo. Ele não errou. Claro, para dar um choque de realidade para o menino. Que, às vezes, sim, é mais cômodo. Seria mais cômodo, às vezes. Diz o rei Salomão, quanto mais inteligência, quanto mais sabedoria, mais sofrimento. Então, é, de fato, uma obrigatoriedade. Mas se você souber apreciar e aproveitar, você vai se cobrar a cada dia. Que bom que eu não fui feito um gentil. Ou seja, será que eu realmente aprecio o fato que eu tenho mais obrigações? E tem mais um detalhe. Além disso, uma vez chegou alguém, um rabino, uma pessoa para um rabino e falou, Rabino, olha, eu estava indo bem de dinheiro, trabalhava poucas horas por dia, ganhava bem e tinha tempo para rezar, para estudar, para praticar bondade. E agora a coisa mudou e agora eu estou tendo que trabalhar muito mais horas para ganhar muito menos. E eu não estou tendo tempo suficiente para estudar, para minha família e etc. O rabino falou para ele uma coisa muito sábia, muito interessante. Ele falou, olha, se Deus tivesse dado apenas uma única mitzvah, você estaria em problemas. Você estaria em apuros. Se a única mitzvah que Deus tivesse dado fosse o estudo da Torá, realmente eu concordo que você está em um problema sério. Mas Deus, Irbalaem Torah mitzvot, ele deu uma abundância enorme de mitzvot. Então você no teu trabalho, agora, você não pode estudar, você pode praticar tzedakah, você pode ser um exemplo de pessoa, você pode fazer brachot, você pode ensinar as pessoas, você tem mitzvah o tempo todo que você pode fazer durante o teu trabalho. Dê graças a Deus. Então, quando a gente agradece, que a gente é Yehudi, a gente fala, que bom que eu tenho mais obrigações. Obrigações significa mais oportunidades. E a cada instante eu tenho a oportunidade de me conectar com a Kadosh Baruch Hu. Então, esse é o Shelo Asani Koi. Além disso, não é apenas uma diferença de quantidade. Olha, eu tenho 613 oportunidades de se ligar com Hashem, ou 7 oportunidades. A ideia que Hashem escolheu o povo judeu, e ele falou, eu dou para vocês essas mitzvot, muitas dessas mitzvot não têm lógica. Não tem um sentido moral lógico. Não tem um objetivo de melhorar o mundo, aparentemente. Eu não vou misturar carne com leite, que bem que eu estou fazendo. Eu não vou usar vaca vermelha, que bem que eu estou fazendo no sentido racional. A gente não enxerga. Quando Hashem ele deu as 7 leis de Noah,
As 7 leis de Noah, cada uma delas tem um propósito muito específico para que o mundo seja um lugar civilizado. Você vai servir um único Deus, você vai acreditar, você vai ter fé. Você vai respeitar as leis do casamento, você vai respeitar os animais, você vai respeitar as leis civis. Vai causar que o mundo tenha um impacto, realmente que o mundo seja um lugar civilizado, um mundo bom. Quando Hashem ele deu a Torá para os judeus, ele deu a Torá com o intuito de eles realmente terem uma conexão com Deus. Então não é só um número de mitzvot. A qualidade das mitzvot que um judeu tem é diferente. Deus ele quer que você não misture carne com leite, simplesmente pelo fato que ele quer que você cumpra a vontade dele. E você tenha um contato constante com ele. Não é simplesmente para ter um mundo mais civilizado. E sim, cada mitzvah vem da linguagem de conexão. Hashem está criando conexões o tempo todo para você se elevar e superar esse mundo. Então não é apenas o efeito colateral positivo das mitzvot, se você cumprir todas elas, espero você vai ser uma pessoa civilizada, você vai ser uma pessoa boa, vai ter um impacto positivo no mundo, mas além disso, cada mitzvah você consegue elevar o seu espírito e se conectar com algo que está acima da matéria. Então essa é a diferença que tem entre as 7 mitzvot de Noah e as outras mitzvot. Deu para entender? ¿No será que Deus, Hashem, dio 613 para ir cumpliendo algunas y no una só porque la pessoa não gosta e tem 613 possibilidades? Então, pessoal, quando você fala os 10 mandamentos, o pessoal fala, ah não, os 10 mandamentos eu faço, porque esse eu sei que esse eu faço. Aí eu peço para ele, quais são? Ah, não matar, não roubar, acreditar em Deus. Beleza, são 3. E os outros 7? Ah, não sei, é fácil, deve fazer. Né? Shabat? Ah não, então é 9 de 10. Respeitar os pais? Mais ou menos. Né? 8 de 10. E aí vai. Não é múltipla escolha. Primeira coisa, não é múltipla escolha. As mitzvot, elas não são múltipla escolha. Sim, a única maneira da gente conseguir fazer todas elas ou parte delas é gradual. Não tem outro jeito. Claro que você tem que, mas você tem que entender que todas elas são obrigações e não opcionais. Claro, mas é o que a gente falou antes na história. Às vezes vai falar, bom, mas essa mitzvah para mim eu não consigo. Tá bom, começa com a outra. Começa com aquela que você consegue. Então, assim, não é esse o intuito. O objetivo é chegar a fazer todas, certo? Apesar que é impossível um único ser humano fazer todas. Por isso a gente volta aqui várias vezes. A gente vem aqui várias vezes para tentar cumprir aquilo que a gente talvez não cumpriu em outro momento. Mas depois eu vou voltar para essa questão de obrigatoriedade. Agora, então, de modo geral, o não-judeu ele tem a obrigação de ser civilizado, mas ele não tem o sentido de mitzvot, de fazer aquelas coisas só porque Deus mandou. Deus mandou e ele vai fazer para ter um mundo melhor. Agora, por outro lado, nós temos o servo, o escravo. O que é um escravo? Quando a gente pega os escravos no Egito, é alguém que tem obrigação de fazer tudo, ele não tem a sua liberdade para nada, tudo que ele faz é, oi, velho, tenho que fazer, tenho que acordar. Então, a vida dele, ele faz as obrigações por falta de opção. Então, aqui nós estamos vendo 2 extremos. Se eu fosse um não-judeu, eu não teria esse nível de obrigatoriedade. Eu teria muito menos mitzvot, tanto em quantidade, tanto em qualidade, no sentido que eu posso ter uma vida, praticamente fazer quase tudo aquilo que eu quero, contanto que eu não firo as outras pessoas. Mais ou menos seriam as 7 leis. Então eu teria uma vida isenta dessas obrigações que a Torá nos impõe. O outro extremo é aquela pessoa que ele tem as obrigações, mas ele não sente prazer naquilo que ele faz. Ele sente que ele é obrigado, mas não obrigado de prazer. É um obrigado que ele tem 0 opção. Quando Deus ele tira o povo do Egito e fala, eu vou fazer vocês livres. Livre. O Paró pelo menos deixava dormir à noite. O judeu tem que dormir para esse lado, dormir de lado, e a hora que vai no banheiro tem a regra do banheiro, a brachá do banheiro. Peraí, esse negócio eu acho que não foi muito legal. Você me tirou do Egito para quê? Porque no Egito você estava fazendo coisas que são contra a tua natureza. Não é normal para que, como eles faziam no Egito, que o homem fazia o trabalho de mulher, mulher fazia o trabalho de homem, eles faziam trabalho à toa, eles faziam trabalho que não gerava produtividade nenhuma, era só opressão. Hashem, ele dá para a gente a oportunidade aonde eu posso falar que as mitzvot nos oprimem, então eu acordo todo dia como um escravo, ou eu posso acordar de manhã e falar, obrigado Hashem que você não me fez um escravo.
que significa isso? Eu posso acordar como escravo. Ou eu posso optar e falar, eu não quero ser escravo. Shelo Asani, que não me fez. Não me fez, não é que não me fez quando eu nasci. Que não me fez nascer no Egito ou nos países que ainda existe escravidão, etc. Ou no Brasil, na época da escravidão. Shelo Asani, que não me fez hoje. Eu tenho que parar e agradecer. Que bom que eu não sou uma pessoa que encara a vida como um peso. Que encara as minhas obrigações como um escravo. Eu encaro as minhas obrigações como um filho. Eu encaro as minhas obrigações que Hashem sabe qual é o melhor para mim. E que cada uma dessas obrigatoriedades, eu não encaro elas oi vei. E sim, eu entendo que o médico, ele sabe que às vezes o remédio amargo, talvez ele é amargo, mas ele com certeza vai te fazer bem. Então eu encaro as mitzvot. Por um lado, obrigado que eu tenho as mitzvot. Então eu sou um escravo. Não, mas obrigado, em segundo lugar, que eu tenho as mitzvot e eu consigo compreender quão boas elas são para mim. Então aqui a gente entende o nexo entre essas duas brachot. Uma, obrigado que eu tenho as obrigatoriedades, e ao mesmo tempo eu não sinto como um fardo. Eu sinto como realmente oportunidades. Dá para entender? Sim? Então isso é o Shelo Asani Goi e o segundo Shelo Asani Avet. Tem mais um detalhe. O servo antigamente, um escravo, que justo é a paraxá da semana, sem entrar agora no detalhe, como que a Torá permite, etc. A Torá fala que você tem que tratar muito bem o escravo. O escravo ele tinha direitos mais do que os direitos trabalhistas aqui no Brasil. Se você compra caviar, você tem que dar para ele caviar. Se você compra uma cama com penas de ganso, você tem que dar para ele penas de ganso, etc. Inclusive, boa, se ele for servo de um Cohen, ele é o único que vai poder comer o alimento de um Cohen, coisa que nenhuma outra pessoa poderia comer. Perfeito. Então ele tem direitos, assim, às vezes valia a pena para a pessoa. A diferença é que em vez de ter um salário fixo, eventualmente ele tinha um salário no momento que ele foi vendido como escravo e a família era sustentada em paralelo. Mas sem entrar nessa questão, a questão é que como a pessoa, enquanto ele era servo, ele, na verdade, estava isento das mitzvot positivas que estão ligadas com o tempo, igual as mulheres. A mulher não tem obrigação de ler o Shema até determinado horário. As mitzvot positivas que estão ligadas com o horário, elas estão isentas. Tzitzit, tefilim, a reza, tudo isso ela está isenta. O servo ele também está isento dessas mitzvot. Então, quando a gente diz servo, então tem os dois sentidos. Encarar a vida, como eu falei, como um servo, como alguém que está sempre obrigado, sempre carregando um fardo, ou como alguém que tinha também em quantidade menos mitzvot. Certo? Por último, nós temos aqui então Shelo Asani Isha. Então, de novo, aqui a gente não está tirando o mérito da mulher. A gente pode se prolongar como realmente a mulher tem um papel primordial e superior ao do homem ao longo da Torá e ao longo das mitzvot, etc. Logo eu vou falar sobre isso. Mas, em relação às mitzvot, as mulheres estão isentas de mitzvot positivas que estão ligadas com o tempo. Certo? Então, por isso, as mulheres têm menos mitzvot em números do que os homens. E o nosso agradecimento a nível literal seria obrigado a Hashem por eu ter mais mitzvot. Por que as mulheres têm menos obrigações? Uma, a mulher tem a obrigação em relação aos filhos e à casa, que isso, na verdade, é uma dádiva, e isso vai ocupar dela um tempo precioso, e Hashem, então, libera ela de outras mitzvot. Número 2, a mulher, quando casa, ela tem as suas obrigações com o seu marido, então, ela não vai poder fazer o que muitos maridos fazem, vem ajudar a colocar as crianças para dormir. Não, tem que ir na sinagoga agora. Não, vamos na hora de acordar as crianças. Mas agora eu tenho que ir na sinagoga. E agora? Agora eu tenho que trabalhar. Tá certo? Então, Hashem, ele projetou de tal forma para que ela pudesse cuidar de sua família, de seu lar. Então, uma vez que ela tem essa obrigatoriedade muito maior, Hashem não dá um fardo para alguém que não consegue carregar. Então, Hashem deu uma oportunidade muito grande, uma mitzvah muito grande, e ao mesmo tempo, digamos assim, Deus calculou quanto que ela consegue fazer. Então, isentou ela das mitzvot positivas ligadas com o tempo. Aquilo que é não fazer, não demanda tempo, ela tem que fazer igual ao homem. Não é porque ela está cuidando do filho que ela vai poder transgredir alguma lei. Aquilo que ela pode fazer, mas não tem um horário fixo, não consegue fazer agora, faz depois. Então, não tem problema. Agora, aquelas que são positivas, ela vai ter que agir, fazer alguma coisa e tem um horário fixo? Não, você já está ocupada. Pode ficar tranquila. De shaharit, ela precisa rezar. A mulher tem a mitzvah de rezar.
rezar. Não dividir. Ela pode rezar mais tarde, ela pode não ter um horário fixo para ela rezar. Ela tem que se comunicar com Deus. Aí entra alguns detalhes, quer dizer, então não é assim falar de uma vez, a mulher está isenta de tudo. Assim, ela tem obrigações, mas digamos assim, é muito mais as velas do Shabat, tem exceções assim. Por que as velas do Shabat? Porque a vela do Shabat é totalmente ligada com o lar. Então, ela acende a vela do Shabat, certo? E que, na verdade, a obrigação é que a casa tenha a vela. Se a mulher não acender por qualquer motivo, o marido vai acender, certo? Então, não é uma mitzvah dela, é uma mitzvah que recai sobre ela, certo? Então, quando o homem está agradecendo, e aqui vem o comentário que eu ouvi do Rabino Zamir Cohen, famoso Rabino Israel, que eu achei muito bonito, que existem, nos Raot, existem Sidurim, ritos, que eles dizem que a mulher fala Sheasani Kirtsono, que Deus me fez conforme sua vontade, e existem ritos que a mulher simplesmente omite essa brachá. Agora, qual que é a explicação? E a gente entender que a gente não está menosprezando ninguém. A ideia é a seguinte, ele falou, imagina um rei, que ele não deixou nenhum sucessor, não teve filhos. Quem ele vai escolher? Ele vai olhar dentre todos os súditos dele, a pessoa que foi mais dedicada, a pessoa que foi mais merecedora, e ele escolhe ele, você vai ser meu sucessor. Esse é o cenário número 1. Cenário número 2, uma pessoa, um rei, que deixou um filho. Aquele filho fez ou não fez por merecer, ele é filho. Ele é filho e ele já herda naturalmente o trono. Vai olhar Prince Charles, a história dele, etc. Não sei se ele fez muito por merecer, né? Tá na boca, tá na boca de todo mundo para falar, eu falei. Né? Se ele fez por merecer, não fez, tá lá, ele herdou. Mas no caso, então o que acontece? O homem é comparado com aquele que fez por merecer. Ele faz por merecer. Então ele fala, obrigado, Hashem, que você não me fez aquele filho. Por quê? Ele fala, uau, eu não sou filho, eu não sou filhinho de papai, aquele que ganha tudo de graça, obrigado pela oportunidade. Eu pude ser um bom súdito, eu pude ser aquele que fiz por merecer e cheguei até aqui. Então ele é grato ao rei, ele é grato a Deus pelo mérito que ele tem de fazer por merecer todos os dias. A mulher, ela não precisa fazer por merecer. No sentido mais profundo, não é que ela está isenta de mitzvot, porque é uma questão técnica, né? Ela precisa cuidar dos filhos. A mulher, naturalmente, foi dado a ela. Por que não foi dado para o homem cuidar dos filhos? Porque a mulher, naturalmente, o espiritual para ela, fala tão alto quanto o material. Para o homem, a matéria e o espírito são opostos. A mulher consegue, dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro das suas compras, a mulher estar bonita faz parte do serviço dela a Deus. O homem é sempre uma guerra. E para isso, o homem tem que estar o tempo todo se desafiando, e vai rezar de novo, e vai estudar de novo, e vai lá, senão você vai esquecer. A mulher naturalmente já é mais espiritualizada. Isso é fato. E por isso foi dado a ela a incumbência de transmitir o judaísmo para a próxima geração. Por isso o judaísmo passa justamente ser judeu ou não pelo critério a mãe ser judia, porque a essência do judaísmo foi passada e é passada, transmitida através da mulher. A mulher expressa a essência divina na sua maneira nua e crua aqui na Terra. O homem precisa revelar isso, ele precisa fazer por merecer. Ele também está conectado com Deus, porém, ele precisa fazer as mitzvot no dia a dia, o tempo todo, para que ele possa estar consciente disso que para a mulher já é natural. E quando o homem, então, agradece que não me fez mulher, ele está agradecendo como aquele súdito que fez por merecer. E a mulher, ou que ela agradece ou que não fala nada, ela não precisa fazer ou agradecer, simplesmente ela é. Isso não é uma desculpa, isso não é uma respostinha, isso é fato. E eu vou mostrar para vocês, antes de abrir para a pergunta, como isso a gente vê na Torá. Chegou alguém para um rabino e falou, rabino, essa religião é muito machista. A gente escuta. É o homem que vai na Torá, é o homem que reza lá na frente, é o homem, toda a história da Torá é homem, homem, homem para cá, homem para lá, e as mulheres ficaram de fora. O rabino falou, não sei qual Torá que você está lendo, mas na minha Torá não foram os homens que fizeram as grandes decisões. Lembra aquela piada? Que quando o homem e a mulher estavam discutindo, brigaram, foram até o rabino, e aí o homem falou, não entendo, a gente antes de casar fizemos um acordo e a coisa não está funcionando. A gente falou, a mulher falou para mim que as grandes decisões na casa eu ia tomar. E as pequenas decisões ela ia tomar. E a coisa não está acontecendo como a gente combinou. E a mulher falou, rabino, foi exatamente isso que eu falei. A questão nuclear do Irã, eu deixo o meu marido resolver.
A questão da Ucrânia e a Rússia, eu deixo ela resolver. As questões em Brasília, eu deixo ele resolver. As questões pequenas, onde as crianças vão estudar, o que a gente vai comprar para janta, onde a gente vai sair de férias, isso aqui são questões pequenas, tá certo? Então vamos ver as questões pequenas e as questões grandes ao longo da história. Quem foi que decidiu que o fruto iria ser comido? Começando lá, Adão e Chava. No caso, ela tomou uma decisão errada, mas o curso da história tomou um rumo graças à decisão de Chava, e ela convenceu o marido. Número 1. Vamos continuar a história do povo judeu, tá? Abraham, ele teve 2 filhos, Yitzhak e Ismael, o pai dos árabes e o pai dos judeus. Por Abraham, ele nem precisava ter um segundo filho. Para ele, só tinha Ismael. Mas Deus falou, insistiu que se ele tivesse um segundo filho. Mas mesmo assim, para ele, os dois eram iguais. A Sara falou, não, vamos separar. Só o povo judeu vai ser separado, exclusivo. Deus fala para Abraham, escute a voz de Sara. E assim foi. Então, a existência de um povo escolhido judeu, isso é graças à mulher Sara. Continua a história. Yitzhak tem 2 filhos, Yaakov e Esav. Para Yitzhak, ele queria abençoar quem? O Esav. Chega a esposa dele, faz um truque lá e faz com que Yaakov foi abençoado. Vamos continuar? Vamos continuar? É? Ó, vamos pular. Tem mais histórias, mas não tão, talvez não tão conhecidas, etc. Mas quem decidiu, quem participou que Yaakov ele se casasse não com uma mulher, mas que ele acabou se casando com 4 mulheres, foi a Leá, que ela fez o pacto lá com o pai dela. E quem decidiu passar os sinais para a irmã, caso contrário, ela teria sido pega em flagra, foi a Rivka, que passou para Leá. Então, temos as 12 tribos. Desculpa, Arachel, obrigado. Arachel passou para a irmã, para Leá. Então, as 12 tribos temos, graças à decisão de 2 mulheres. Aliás, Arachel, se ela não tivesse passado, não haveria o casamento com Leá. E assim Deus já tinha planejado que fosse. Vamos para o Egito. O pai de Moshe, depois que ele ouviu do decreto de Paró, que todos os meninos seriam jogados no Nilo, ele se afastou da sua esposa. E como ele era um líder, o pai de Moshe Amram, ele é trazido inclusive uma das pessoas que nunca pecaram, era um tzadik, como ele se separou da sua esposa, então todos os outros fizeram a mesma coisa. Chegou uma menina chamada Miriam e falou, papai, se intrometeu na vida pessoal do pai, e falou, papai, você está sendo pior que o Faraó. Você não estando com a mamãe, você não está trazendo nem menino, nem menina. Pelo menos se nascer menina, talvez sobreviva. A regra, a lei do Paró, o decreto do Paró, é um decreto humano. Talvez se concretize, talvez não. O decreto divino vai se concretizar. Então volta para traz a mamãe de volta. E aí nasceu o pequeno Moshe. Aí o Moshe nasceu, foi colocado no rio. Quem cuidou dele? Quem foi que foi acusar? Quem foram acusadas que estavam dando à luz a judeus? E eles fazem uma rapidez que inicialmente o Paró queria matar todos os judeus, tá certo? Queria matar todo mundo. E as parteiras, que era, na verdade, a Miriam e a mãe dela e a Yocheved, elas davam à luz rapidamente, ajudavam para que os meninos pudessem nascer sem que fossem mortos, até que os policiais lá do Egito falaram, olha, quando a gente chega lá, já nasceu a criança, não deu tempo, etc. Então, elas garantiram a continuidade do povo judeu. As mulheres no Egito, os maridos chegavam cansados, mortos, sem força nenhuma, elas se maquiavam, se embelezavam. Para quê? Para que o marido tivesse o mínimo de energia e força para estar com elas e dar continuidade ao povo judeu. Não teria se não fosse elas. Vamos continuar. E aí, quem foi que salvou o Moshe? Tirou ele das águas? A filha do faraó, uma mulher, tá certo? Quem foi que ao longo de todo o tempo no Egito acreditava que iria haver uma redenção? Foram as mulheres. Quando as mulheres atravessaram o mar, elas estavam com instrumentos. Da onde tinha instrumentos? Elas já tinham se preparado. A Miriam já tinha falado para elas que a gente vai sair. Elas acreditaram. Quando teve o pecado do bezerro de ouro, quem pecou? Os homens. Quando falaram mal da terra de Israel e os espiões, quem foram? Os homens. Inclusive está escrito que Hashem ele fala, mande para você homens. Mande se você quiser.
E aí diz no comentário, se ele tivesse mandado espiãs, não teria acontecido. Tá certo? E a gente pode continuar a história ao longo do Tanakh. Mas acho que tá bom por aqui. Nascimento de Moshe Rabbeinu, ele foi graças a uma mulher. Então, as grandes decisões, quem foi a protagonista foram as mulheres. Isso é fato. As pessoas não param para perceber. Por que não param para perceber? Porque sempre as mulheres agem de forma sutil, de forma natural. O homem, quando ele age, ele tem que bater na mesa, pedir silêncio, falar, todo mundo ficar quieto, para ele levantar a bandeira e ele falar. E por isso, inclusive, a mulher não vai no minyan. Para que precisa de minyan? Sabe quando surgiu o minyan? Onde surgiu o minyan? 10 homens para rezar para Deus. Pode rezar em casa sozinho? Pode, mas não é a mesma coisa. Por quê? A mulher pode rezar sozinha, vai direto. Os 10 homens surgiram quando os 12 espiões voltaram, falaram mal de Israel. 2 falaram bem. E aí Moshe Rabbeinu vira e fala, até quando essa congregação malvada vai continuar maltratando, fazendo essas coisas? E aí a Gemara aprende da linguagem congregação, de outro lugar congregação, que Deus é consagrado dentro de uma congregação. Quantas pessoas são congregação? 10, porque eram 10 espiões. Ou seja, o minyan é uma consequência dos espiões que falaram mal de Israel. As mulheres que não falaram mal de Israel não precisam do minyan. Então, as decisões grandes, você que faz, mulher. Enquanto o homem está lá, você está distraindo ele, deixa ele na sinagoga lá, vai ficar brigando se ele subiu na Torá, ou se ele vai de Hazar, ou se ele vai... Deixa ele lá brigar lá por essas coisas pequenas, tá certo? Esse é o homem, ele quer o cavalo, ele quer... É normal, faz parte, o homem precisa disso. A mulher não precisa... Enquanto isso, você está tomando conta dos teus filhos, está formando a cabeça deles, o homem está no trabalho, a mulher está lá direcionando a próxima geração. É você que vai decidir o jantar, o homem está fora? Quem vai decidir o jantar? Quem vai decidir as férias? O homem está lá preocupado se ele vai subir na Torá, ou se ele vai aparecer, ou se ele é o presidente da sinagoga, ou se ele é presidente do clube, ou se deixaram ele entrar, se olharam para ele, se não olharam para ele, certo? A mulher está preocupada com outras coisas, tá certo? Então deixa ele fazer as pequenas decisões, enquanto isso, quem vai tomar o rumo do povo judeu, quem vai fazer as grandes decisões são as mulheres. Então isso tudo para deixar claro que não é uma desculpa, não é uma invenção, não é uma apologética, como se fala, estou tentando dar uma desculpa. Esse é o fato, e essa é a Torá, e esse é o judaísmo. A mulher, ela está em segunda categoria para o homem. O homem que ele acha que eu preciso estar, né, estou aqui em cima, então a mulher fica quietinha lá, tá certo? Mas quem tá direcionando tudo são as mulheres. E a mulher vira para o homem e fala, você quer aparecer? Vai lá aparecer, vai lá no minyan, vai lá ser o presidente do clube, vai ser o chefe não sei o quê, vai lá aparecer. O teu nome vai aparecer na capa, mas quem vai tomar a decisão? Sou eu, certo? E é assim que é, e todo homem sabe disso, quem manda na casa, no final das contas, tá certo? Alguém que fala mal das mulheres, a mulher é segunda categoria, é porque você não conhece a minha, é porque você não conhece a minha sogra, certo? Assim a resposta é, se você soubesse quem realmente manda, quem direciona, e assim é a história da Torá, são as mulheres. Então você até deixa o homem agradecer, que bom que não me fez mulher, e o coitado tá achando, que bom, né? Eu sou o homem, eu que tomo as decisões. Deixa ele lá. Deixa ele lá acreditando, certo? E ele acha que ele está agradecendo, que bom, né? Que eu sou melhor que as mulheres. Então, mesmo no casamento, o homem é aquele que doa, o homem é aquele que traz, o homem é aquele que trabalha. Mas quem é que direciona tudo isso é a mulher. E a mulher, como uma vez o Rebbe falou para uma mulher que reclamou com ele justamente isso, que as mulheres estão em segunda categoria e etc. O Rebbe deu o melhor exemplo que resume tudo aquilo que a gente falou, que as estruturas, os pilares de uma casa não são aparentes. Você vai numa casa, você vê, olha que cozinha bonita, olha que detalhe, olha a pintura. Mas a pintura é secundário. Você sabe quando você vai construir um prédio, você fica anos e anos, você fica passando na frente, o que está acontecendo? Não tem nada aqui, não está acontecendo nada. De repente, bum, aparece um prédio, em 2 meses levantaram o prédio. É claro, depois que fizeram a estrutura, demorou 2 anos para colocar a estrutura, o resto é fácil. Mas o que você vê no prédio? Olha que bonita essas janelas. Certo? Então deixa o homem lá com a janela, deixa ele lá com a capa da revista. Enquanto isso, quem define todo o resto são as mulheres. Esse é o fato. Então, fala. Un profesor falaba, ustedes quieren saber cuál es el más fuerte de los dos, que hombre, ¿no? A ver si un hombre aguentaría un parto. Se o homem aguentaria o parto. Tá ligado com isso, é a mesma ideia. A mesma ideia. Inclusive, tem na Torá, uma mulher, depois que ela tem um parto, a mulher traz um sacrifício. Por quê? Porque provável que durante o parto, ela prometeu, eu nunca mais, jurou, nunca mais quero passar por isso. Então Deus já programou, você vai. O homem, se jurasse, ele realmente não ia ter mais filho, ia ter um e olha lá, tá certo? Chega, não vou passar por isso de novo. É verdade. Então a mulher, a Hashem deu para ela justamente esse poder muito além do que o homem.
Então, agora, só para resumir, em relação às mitzvot que a mulher pode fazer, se a mulher quer colocar tefilim, teoricamente ela pode colocar. O que quer dizer? Você fez todas as mitzvot que a mulher tem que fazer. Você já cuidou dos teus filhos, já cuidou da tua casa, tá tudo 100%, sem tempo de sobra, colocar tefilim. Não é o caso das mulheres que colocam tefilim hoje em dia. Então a neta do Urashi, uma mulher extraordinária, dizem que elas colocavam tefilim, tá certo? Então não é que ela vai colocar tefilim para mostrar que a mulher tarará. Senão a mulher tá querendo para cá para a revista entender, ela esqueceu qual que é o papel dela. Então, a mulher ela pode fazer algumas mitzvot. A mulher pode estudar a Torá? Pode. Ela tem a obrigação de estudar aquilo que ela precisa, mas não tem a obrigação de estudar as leis da vaca vermelha, estudar as leis da mistura que nunca aconteceu, que não vai acontecer. O homem tem essa obrigação. Então, quando a mulher faz essa mitzvah, está escrito que ela tem mais ou menos mérito que o homem. Se a mulher vai lá e estuda a Torá, teoricamente, você vai dizer, bom, alguém que é voluntário, alguém que é empregado, quem tem mais mérito? O voluntário. Mas a regra é que a mulher, quando ela faz uma mitzvah, que ela não foi obrigada, ela tem menos mérito. Quer dizer, mérito, ela já tem outros méritos, mas o mérito em relação àquela mitzvah, ela tem menos. Por quê? Porque a mitzvah não é algo, como a gente falou antes, para trazer benefício para o mundo. Estudar a Torá é uma conexão com Deus. E essa conexão existe a partir do momento que Deus te deu essa obrigação. Se você não tem essa obrigatoriedade, você fez, legal, bonito. Mas você não está criando aquilo que Deus deu para o homem, que ele tinha que fazer. Então, com o homem estudar a Torá, ele está criando, trazendo para cá uma luz que a mulher, ao estudar a Torá, está trazendo. Ela vai trazer isso de outras formas. Então, quando o homem agradece, voltando aqui o que une as três brachot. Obrigado, Hashem, que você me deu obrigações, que eu não sou um gentil. Obrigado, Hashem, que você me deu as obrigações e eu exijo de mim, eu me esforço para fazer elas, não como um fardo, e sim como um prazer. E número 3, eu faço essas mitzvot e eu tenho a obrigação, que essa obrigação, não como um nível de obrigação que eu tenho que fazer, mas essa obrigação é uma oportunidade única que só eu posso fazer. A mulher, nessas obrigações, ela está isenta. Ela pode até fazer como voluntário, mas não vai ter esse mérito tão grande. E por isso essas três brachot são ditas na linguagem do negativo. Assim eu posso apreciar cada uma delas individualmente, que são três conceitos separados e independentes. Uma, que eu tenho obrigações, que não me fez um gentil. Número 2, eu faço as obrigações com vontade, com prazer, pelo menos tento. E 3, e eu não sou voluntário. Não é a mitzvot, não é opcional. Eu agradeço por não serem opcional. Porque se fosse opcional, é como se fosse dizer que aquele cara é café com leite. Você coloca alguém para jogar, e é uma criança, que não faz parte do jogo. Fala, olha, deixa ele fazer gol, deixa ele fazer fato. Não conta para nada. É opcional, ele tá lá. É só de brincadeira. Então você não tem um valor realmente verdadeiro. Você está aqui fazendo mitzvot porque é para passar tempo. A Hashem, ele fala, eu quero que você faça, eu preciso que você faça. E aquilo que você faz, conta. Então, em relação à mulher, aquelas mitzvot que nós somos obrigados, que ela não é obrigado, a gente está agradecendo pelo mérito de eu não ser café com leite. Deu para entender? Então aqui tem os três lados da questão. Eu tenho que fazer mitzvot, eu faço por prazer e não porque eu tenho, mas eu agradeço que eu tenho que fazer elas, porque uma vez que eu sou obrigado, não sou café com leite. E esse é o jogo do judaísmo. A gente agradece a Deus por sermos obrigados. Por sermos obrigados, temos essa oportunidade. E a gente ainda vai fazer isso e agradecer a Hashem. Obrigado por ser judeu, obrigado por ter tantas oportunidades. E é isso que a gente tem que lembrar todos os dias. Bom dia.